Mas agora falamos exatamente de escolhas, com a ajuda de Magda Faria, Head of Safety Excellence and Workplace na Axians. Além de liderar a Safety Excellence and Workplace na Axians Portugal, é membro do Clube de Segurança da VINCI Energies Europe e lidera vários grupos de trabalho-chave intra-organizacionais focados em inspirar pessoas e também inspirar projetos. Magda foi responsável pelo desenvolvimento e promoção de vários projetos estratégicos, como a introdução de novas metodologias, como o Design Thinking e o redesenho da estrutura organizacional das infraestruturas e serviços gerenciados da nova base. Na nova base Digital TV, assumiu o cargo de gestor de pós-vendas, responsável pela gestão de clientes telco e parceria Cisco. Começou a carreira na Octal Systems Engineering. É licenciada em Administração de Empresas pela Universidade de Lusíada, tem um MBA pela ICE Business School, uma licenciatura em Design Thinking pela Design Thinkers Academy em Londres e Cultura Organizacional pela Zappos Insights em Las Vegas. Magda, estamos no mínimo curiosos para saber as escolhas que tem para nos contar. Então, começando, quantos de vocês conhecem o Caminho de Santiago? E quantos de vocês já o fez? Bom. O ano passado, quando escolhi as minhas férias de verão para o mês de agosto, um amigo falou-me do Caminho de Santiago e essa acabou por ser a minha escolha. Eu não sabia nada do caminho, não sabia onde começava, por onde passava, e na net descubro que podia começar no Algarve. Sendo que os pontos de onde saem mais pessoas são Lisboa, Porto e Valença do Minho acabou por ser a minha escolha. Uma escolha que significou 6 dias de viagem e 144 quilómetros. Todos os que estão aqui, nas organizações onde trabalham, fazem escolhas todos os dias, escolhas que não são certas nem erradas, são escolhas e todas têm impactos. No meu primeiro dia de viagem, não tinha feito nem 500 metros, a passar a ponte de Valença para Tui, cruzo-me com a Yasmin, que está nesta foto comigo. E quando nos cruzamos, como qualquer bom caminhante, sorrimos uma para a outra e desejamos no nosso melhor espanhol, buen caminho. E fomos-nos ultrapassando consecutivamente durante alguns quilómetros. Acabámos por começar a falar e fomos juntas até à primeira cidade, portanto, destino desse dia, Porrinho. E em Porrinho dirigimos-nos para o albergue local, que era o local onde a Jasmine tinha decidido dormir nessa noite. Quando lá chegámos estava cheio. De lá enviaram-nos para um outro albergue, que também já estava cheio, e fomos para o Booking. No Booking não havia um único quarto para dormir naquela terra, naquela noite. E confrontada com a possibilidade de não ter onde dormir naquela noite, naquela terra, a Jasmine desespera e começa a chorar. E o tema não era muito grave, haviam locais para dormir um pouco mais à frente, teríamos que fazer mais alguns quilómetros, mas a Jasmine tinha escolhido começar a viagem dela ao caminho no Porto, estava no 9º dia de viagem, cansada, doíam-lhe as pernas, as costas e sentia-se incapaz de fazer um único quilómetro a mais que fosse. E quantos de nós, nas organizações onde trabalhamos, vimos colegas nossos, pessoas extremamente competentes, super capazes, a deixarem-se ir abaixo, a não conseguirem ver as possibilidades porque estão cansados, desesperados, estressados, ansiosos? A Organização Mundial da Saúde, em 2013, classificou o stress como a epidemia do século XXI. A semana passada fez um comunicado a dizer que iria colocar o burnout dentro da lista de doenças. E este ano, há coisa de 3, 4 semanas atrás, a Mercer, num estudo que fez, indica que o burnout consta pela primeira vez dentro do topo das preocupações dos CEOs portugueses. Na Axians acreditamos
Acreditamos que a pessoa é o centro da organização e, nesse sentido, o seu bem-estar. E subimos um bocadinho o nível e escolhemos criar uma área que se dá pelo nome de Safety. É um nome um bocadinho estranho, traduzido para português fica estranhíssimo, segurança. Mas que tem uma missão e um propósito muito claro, que é o de cuidar, acautelar a saúde física e mental das nossas pessoas. A sua segurança de corpo e mente. E, nesse sentido, nestes 2 anos e meio da Axians, temos desenvolvido iniciativas, workshops, formações, para ajudarmos as nossas pessoas a terem um estilo de vida mais saudável. A fotografia que vos trago é de uma das últimas sessões que fizemos, no início do mês de maio, nos nossos escritórios, onde convidámos uma psicóloga que invadiu literalmente os nossos escritórios do Porto e de Lisboa para nos vir falar da importância do sono e de como gerirmos o stress. Eu e a Jasmine acabámos por conseguir arranjar um quarto, um único quarto que partilhámos, e no dia seguinte, às 6h30 da manhã, pusemos-nos a caminho para evitar o horário de mais calor. E os bastões que vos mostro não são meus, são de outra pessoa. E são os bastões que eu escolhi não levar quando estava a planear a minha viagem. E arrependi-me amargamente várias vezes durante esses 6 dias. E os bastões servem de suporte, ajudam-nos a distribuir o peso e o esforço que é feito pelas pernas pelo resto do corpo. Tal como nas organizações, as máquinas, a tecnologia e os processos que colocamos ao serviço das nossas pessoas fazem. Alavancam aquilo que é o seu caminho na organização. Eu não tendo bastões, tive a Jasmine e todas as pessoas que ela trouxe. E tive pessoas que eram quase experts em caminhada e que me ensinaram coisas tão simples como virar as meias ao contrário para que não roçassem as costuras e evitar bolhas. E foram elas também que, em momentos difíceis, de subidas bastante íngremes, à Torreira do Sol, porque teve imenso calor no verão passado, foram elas que tornaram essa viagem mais suave, mais rápida, mais leve. E todos nós, no caminho que temos na nossa organização, certamente já tivemos subidas difíceis, íngremes, à Torreira do Sol, e elas são tão mais fáceis, tão mais suaves de serem feitas, se tivermos pessoas ao nosso lado. E não foram só as pessoas que eu conheci que acabaram por me suportar, fui também suportada por pessoas com quem me cruzei, que acabei por não conhecer. Pessoas que me motivaram e me inspiraram a continuar. Havia uma senhora com quem me cruzei todos os dias, ela ia com mais 3 pessoas. Era uma senhora que tinha mais de 70 anos, baixinha, gordinha, com uma bengala, usava uma camisola da avó, daquelas de malha, uma saia comprida, umas chinelas brancas entrançadas, ia vestida como se fosse comprar pão. E a partir do 3º dia, ela passou a ser um fator motivador para mim. Passou a ser, inclusive, uma inspiração. Mostrar-me que para que algo seja possível, a única coisa que é preciso é acreditarmos e termos a equipa certa ao nosso lado. E em 2012, a Google começou um estudo que durou aproximadamente 3 anos, na qual tentava identificar o que é que fazia, quais é que eram as características de uma super equipa. Uma equipa que consecutivamente era vencedora e entregava resultados acima do expectável. E o resultado que obtiveram ao fim de praticamente 3 anos foi bastante simples e nada tinha a ver com terem uma equipa cheia de génios ou um super líder. Aquilo que era padrão, aquilo que marcava a consistência da performance da equipa, tinha a ver com o ambiente de segurança psicológica que essa equipa conseguia criar. Na Axians, foi um ambiente de segurança psicológica, aquele onde nós nos sentimos seguros, onde podemos ser nós,
onde podemos trazer as nossas forças e as nossas fraquezas, um ambiente onde podemos arriscar, sem nos sentirmos julgados, sem nos sentirmos com a possibilidade de sermos penalizados ou gozados, no fundo, sermos autênticos. Foi esse ambiente que permitiu criar os DNA Shakers. Um grupo de 11 pessoas que, no início da nossa viagem enquanto axiãs, se reuniu para olhar para os nossos valores e tentar explicar e perceber o que é que eles significavam. E desse trabalho, 11 pessoas de backgrounds diferentes, com perfis diferentes, com know-how diferente e senioridades diferentes, criaram o conceito do planeta axiãs e 7 maravilhosos super-heróis, um deles o Super Believer. No quarto dia, a Yasmin decidiu que no dia a seguir iria ficar a descansar em Caldas de Raio e eu parti sozinha. E esta fotografia foi tirada durante esse quinto dia, numa estrada no meio do nada, um papelinho a dizer táxi. E podia ser engano, mas o poste anterior tinha o mesmo papelinho e o poste seguinte também. No quinto dia, eu estava extremamente cansada. Eu tinha 97 km nas pernas, quando comecei. Tinha feito 20 km adicionais simplesmente porque encontrei um convento delicioso que se afastava do caminho e achei que valeria a pena ser visto, e valeu. E doíam-me todos os músculos do corpo que conhecia e os que fiquei a conhecer. Tinha bolhas em quase todos os dedos dos pés. O meu dedo do pé grande esquerdo tinha 3 bolhas. E quando eu vi táxi, houve uma voz que disse: Magda, vamos de táxi para Padrón. E, ao mesmo tempo, houve outra voz que dizia: Magda, se estás cansada e não consegues continuar, podes ir de táxi para casa. Se queres ir para Santiago, vais a pé. E todos nós nos deparamos com situações destas no nosso dia-a-dia, em que somos confrontados com o dilema entre o fácil e o certo, o fácil e os nossos valores, entre o curto prazo e o longo prazo, onde somos confrontados com o eu e os outros. Faz parte do nosso dia-a-dia. E a PwC faz um estudo anual que se chama CEO Success. E este estudo, referente a 2018, o estudo tem 19 anos e contempla ou analisa 2.500 empresas, as 2.500 maiores empresas a nível mundial. E o estudo referente ao ano 2018 foi o primeiro ano em que, pela primeira vez, o maior número de CEOs, ou a maior percentagem de CEOs despedido foi por motivos éticos. Pela primeira vez, em 19 anos, com 39%. Ficando à frente do 35% de má performance financeira. Para tentarem perceber a tendência que este estudo nos traz, em 2008, numa altura de crise e com muitos escândalos, o mesmo estudo diz-nos que 59% dos CEOs são despedidos por má performance financeira e 10% por causas éticas. Este estudo vem-nos trazer uma tendência que mostra uma maior consciência social, para que se traga para os momentos de escolha entre o eu e o outro, entre o fácil e o certo, entre o curto prazo e o longo, aquela que é a nossa inteligência moral. Aqueles que são os nossos valores universais, como a integridade, o respeito, a responsabilidade, a compaixão. E o melhor exemplo que vos posso trazer, alguns de vocês eventualmente já o conhecem, é de há 2 anos atrás, ou pouco mais de 2 anos,
E foi um comunicado da Vinci, do CEO da Vinci, Xavier Huillard, o grupo ao qual a Axians pertence, relacionado com a construção do muro entre os Estados Unidos e o México. Foi um comunicado e que tem a ver com um dilema entre o curto prazo e aquilo que são os nossos valores, em que o CEO do grupo vem dizer: nós preferimos não tocar nesse muro. E nessa altura em que este comunicado foi feito, nós estávamos, enquanto Axians, há 3 meses, portanto, nós tínhamos sido adquiridos, não tinha feito ainda 3 meses, isto foi em março, e quando eu vi este comunicado, encheu-me de orgulho de pertencer a esta casa. Orgulho o qual mantenho até hoje. Obrigada. Eu não apanhei o táxi, fui a pé para Santiago e eu não sei, eu já passei um bocadinho de tempo, eu trouxe-vos aqui aquilo em que acredito, trouxe-vos exemplos, os que consegui arranjar, alguma estatística, trouxe-vos a minha história e não é uma história perfeita. Safety, segurança de mente e corpo. Há 2 semanas atrás, uma pessoa nossa meteu baixa, e se o burnout fosse uma doença, esse seria o diagnóstico. Desculpem. DNA Shakers. Autenticidade. Acreditamos naquilo que são os nossos valores, acreditamos no desempenho, acreditamos no esforço, acreditamos na família, mas será que acreditamos todos? Estou certa que não. E é um caminho. E a reflexão que vos deixo aqui é: qual é a vossa escolha? Com o poder e a influência que têm, na função que exercem e no vosso dia-a-dia, como escolhem usar esse poder, essa influência? Que impacto escolhem ter?